Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, professor Flávio com vocês, né? Iniciando mais uma aula de física da gente, tá? Na semana passada eu postei para vocês uma atividade que era uma atividade revisional referente às leis de Kepler, mas hoje nós vamos começar um conteúdo novo, tá? A respeito de uma parte da física que se chama cinemática, tá? A cinemática é a parte da física responsável por estudar os corpos em movimento, ok, pessoal? E dentro da cinemática, o primeiro tópico que a gente vai estudar vai ser o chamado movimento uniforme, como eu coloquei para vocês na tela, ok? Bem, pessoal, vamos pensar no seguinte: quando a gente fala a palavra uniforme, a gente pensa em uniforme, né, do colégio. A gente pensa numa coisa padrão, uma coisa que é constante, né, uma coisa que não muda, né? A camisa é a mesma, a calça tem que ser de uma cor. Então, quando a gente transfere esse tipo de pensamento para a física, não muda muito não. O que vai ter que ser uniforme? O que vai ter que ser constante, né? Quando a gente fala em movimento uniforme, pessoal, a gente tem que pensar automaticamente no seguinte conceito: velocidade, tá? Então, falou em movimento uniforme, a gente tem que pensar em velocidade. Flávio, e essa velocidade, ela tem que ter alguma característica específica? Sim, a velocidade tem que ser velocidade constante. Então, todo móvel, todo objeto que possui velocidade constante, nós podemos afirmar que esse objeto ele está realizando um movimento que é uniforme. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que nós tenhamos uma rodovia, né? Aqui é o ponto A, ponto de partida, aqui é o nosso ponto B e aqui é o nosso ponto de chegada C, certo? Vamos supor que você saiu do ponto A, você quer sair do ponto A e chegar no ponto C. Você saiu daqui, você estava no quilômetro 10 da rodovia, então aqui é o quilômetro 10, então eu vou marcar aqui 10 quilômetros. E que quando você saiu daqui, o tempo era 2 horas da tarde, ok? Então você saiu do quilômetro 10 da rodovia no tempo de 2 horas. Depois você chegou ao ponto B, certo? Quando você olhou no relógio, verificou que já eram 3 horas da tarde, certo? Vou chamar esse aqui de tempo 1, esse tempo aqui de tempo 2. Esse primeiro espaço aqui, pessoal, o espaço na física a gente representa com a letra S. Então, vou dizer que esse aqui é o nosso S1. E, naturalmente, aqui nós teremos o nosso S2, que eu vou dizer que vai ser 20 quilômetros. Então, olha só, pessoal, preste atenção no seguinte. Eu estou propondo para vocês um exemplo onde a pessoa vai sair do ponto A, tem que chegar no ponto C, ok? E ela vai passar pelo ponto B. Só que esse objeto que vai passar por essa estrada e por esses pontos, eu estou dizendo que ele está realizando um movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, lembra do que eu disse, a velocidade tem que ser o quê? Constante, certo? Então, em determinado momento, ele vai chegar lá no ponto C, ele verifica que quando ele chega no ponto C, o tempo são 4 horas da tarde, e que o espaço que ele se encontra é o de 30 km. Pessoal, vamos perceber o seguinte: esse móvel que saiu do ponto A e foi até o ponto C, do A até o B, ele andou 10 km, né? Porque se ele saiu do quilômetro 10 e chegou até o quilômetro 20, isso significa que ele andou 10 km. E ele gastou 1 hora para fazer isso, porque quando ele saiu de A, o tempo era 2 horas, quando ele chegou em B, o tempo era 3 horas. Saindo de B e chegando até C, ele saiu do quilômetro 20 e chegou no quilômetro 10. Isso significa que ele também andou 10 quilômetros. E também gastou 1 hora para se locomover de B até C, porque quando ele saiu de B eram 3 horas e quando ele chegou a C eram 4 horas. Bem, pessoal, nós podemos afirmar com certeza que esse objeto que saiu de A, passou por B e chegou até C, ele está realizando um movimento que é uniforme. Por quê, Flávio? No movimento uniforme,
o móvel, né, o corpo, o objeto, ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos também iguais. Isso é importante, pessoal. Gravem isso. Todo móvel, todo objeto que realiza um movimento uniforme, ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos que são iguais, né? Podem perceber que quando sai de A e vai até B, ele andou 10 km. Quando ele saiu de B e chegou até C, ele também andou 10 km. Bem, pessoal, nós temos vários conceitos expostos aqui nessa parte que eu estou indicando para vocês na tela. O que é o S? Nós temos aqui primeiro 3 fórmulas e não se preocupem porque nós vamos trabalhar cada uma por vez, ok? A primeira fórmula que nós vamos trabalhar hoje é essa, a fórmula da velocidade média. Essas outras duas que eu estou fazendo X para vocês, nós vamos trabalhar depois que já tivermos entendido isso aqui bem. Vamos lá. O que o S representa para a gente na física? O espaço, ok? O S0 significa espaço inicial, pessoal. Por exemplo, no nosso problema aqui, o espaço inicial foi 10 km, porque foi da onde o móvel partiu, ok? V representa a velocidade, né? T é o tempo, Vm é velocidade média, o A representa a aceleração, ΔS é o espaço percorrido. Como assim, Flávio? O que é o ΔS, pessoal? Delta significa variação. ΔS vai ser o espaço final, ó. S é como a gente representa o espaço na física, F porque é final, menos o espaço inicial. E, da mesma forma, a gente pode representar o ΔT, que é a informação logo abaixo, que é a variação do tempo, né? Que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, quem é o ΔT? Tempo final menos o tempo inicial. Bem, pessoal, por hoje, né, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é referente a essa fórmula aqui. Flávio, como que eu calculo a velocidade média de um móvel? Bem, a velocidade média ela é calculada pela variação do espaço, certo, pessoal? Dividido pela variação do tempo. Vamos usar o exemplo que eu fiz aqui na tela com vocês. Lembrando que o que é o ΔS? A gente acabou de colocar aqui em cima, ó, é o espaço final menos o espaço inicial. E o ΔT? O ΔT vai ser o tempo final menos o tempo pessoal? Inicial. Vamos lá no problema pegar essas informações. Quem é o meu espaço final? É aonde eu cheguei. Qual foi a posição que eu cheguei no final? Meu espaço final vai ser 30. Então eu vou colocar o 30 aqui. Quem é o meu espaço inicial? 10 km, porque foi da onde eu saí. Então isso aqui é o meu espaço final. Esse aqui é meu espaço inicial, certo, pessoal? Então vamos botar aqui, ó, menos o meu espaço inicial, que é 10. Dividido por... Quem é o meu tempo final? 4 horas. Então eu vou colocar aqui, ó, 4. Quem é o meu tempo inicial? 2 horas. Então eu vou substituir lá, ó. Esse rapaz aqui é o tempo final e esse daqui é o nosso tempo inicial. Então aqui vai ser 4 menos 2. Resolvendo, pessoal, nós vamos encontrar o seguinte, a velocidade média é de 30 menos 10 dá 20, não é isso? E 4 menos 2 dá 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. Flávio, qual é a unidade de velocidade média? Percebam que o nosso espaço ele está em quilômetros e que o nosso tempo está em horas. Então a minha resposta vai ser 10 quilômetros por hora. Isso significa, pessoal, que o móvel, o objeto, o corpo que fez esse trajeto de A até C, ele possui uma velocidade de 10 km por hora. Ou seja, a cada 1 hora ele percorre a distância de 10 km. Bem, na aula de hoje
É essa primeira equação que nós vamos definir. Não se preocupem com essas outras duas. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem tranquilos, é só vocês postarem as dúvidas na plataforma que eu vou estar respondendo a vocês, tá? Mas inicialmente, dessas três coisas que nós precisamos aprender, o que eu preciso que vocês entendam bem é a respeito da fórmula da velocidade média. Esses dois itens aqui também, que é a conversão da velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora e a representação gráfica da velocidade, nós vamos ver em outras aulas, nas próximas aulas, ok, pessoal?